Visitam, aos nossos internautas. Deixa eu abrir aqui meu texto. Hoje nós vamos mudar um pouco a chavinha do panorama do Antigo Testamento, sendo que hoje é uma data flexível no nosso calendário do cronograma para estudar o panorama do Antigo Testamento, então era uma data flexível, até mesmo caso a igreja quisesse convidar algum dos obreiros que vieram para o encontro da ID, que foi ontem, teríamos essa liberdade, mas como isso não aconteceu, eu sou o escalado do segundo domingo, mas eu estava preparado, tá? E nós vamos mudar a chavinha para estudarmos sobre a igreja. Há uns 3 meses atrás, eu fui convidado meio que de urgência para suprir a necessidade de um professor na escola bíblica lá em Rondônia que lecionasse a matéria de eclesiologia. Eu já havia estudado em outras ocasiões, mas como os irmãos sabem, eu perdi todo o meu conteúdo digitalizado com o HD que foi embora, né? E todas as minhas afinações, pensamentos errados que eu tinha com determinadas doutrinas, eu fui colocando ali no HD, agora eu não lembro mais. Sou ruim de memória, estava lá, né? Mas eu tive que fazer, então, um reestudo. Eu aproveitei para fazer uma releitura do que é a doutrina da igreja. Ou seja, olhando para uma outra ótica, e não pela maneira mais tradicional de se ver e o que se passa em seminários também, né? Isso trouxe um ponto positivo para a minha vida e também um ponto que eu poderia chamar talvez de negativo, né? O ponto positivo é que foi gostoso descobrir coisas que estavam ali sobre o assunto da doutrina da igreja, estavam nas escrituras, e eu não tinha me atentado como deveria. E isso tem me feito a ver coisas importantes sobre esse assunto. Mas assim, isso está ligado ao lado negativo, que é sobre a minha prática de igreja. E o que eu estou acostumado, junto com outros irmãos, a vivenciar sobre o funcionamento e o papel da igreja. E é nisso que eu estou incomodado, e é nisso que eu acredito que Deus tem me direcionado para falar hoje com os irmãos. Eu falo falar hoje porque o que eu vou falar agora de manhã vai ser como que uma base para nossa meditação na mensagem da noite. E nós vamos falar sobre os sem igreja à noite e os desigrejados. Convido a todos para estar aqui, para nós compartilharmos juntos e ver o que Deus tem para nos dizer. Mas antes de eu começar aqui, também queria dizer que nesse nosso sistema judaico-grego aqui de funcionamento de reuniões, né, eu queria dizer que eu não sou melhor do que muitos irmãos que estão ouvindo e até assistindo aqui presencialmente. Outros poderiam estar aqui no meu lugar. Aliás, a gente poderia até conversar entre nós sobre o assunto. Só que esse sistema faz com que eu fique falando mais do que vocês, né? Até mesmo em benefício de quem está assistindo pela internet. Mas eu queria ressaltar isso daqui. Qual seria para você, me diga aí, motivos bíblicos da importância de nós estudarmos ou reestudarmos esse assunto, igreja? Pode mencionar, apesar que não vai sair na gravação da internet, eu posso replicar um pouco aqui o que vocês mencionarem, tá? O que vocês veem de, assim, que poderíamos dizer que é importante estudarmos a doutrina da igreja? Até usando informações bíblicas. Dê 5 razões aí. Espero que não apareça lá. Isso, ainda não apareceu. Pois não? É só para a nossa cabeça começar a funcionar dentro do assunto aqui, tá? Só para a gente entrarmos juntos no assunto. Já tem até meio-dia, né, no máximo.
A doutrina da igreja. Tudo que se diz respeito à igreja de Jesus. Qual seria, assim, alguns pontos importantes do porquê é importante a gente estudar esse assunto? Uma redundância aí. Então é bom a gente estudar para a gente saber qual que é a nossa forma de testemunhar, né? Como cristãos. É tão corrompida a ideia hoje do que uma igreja existe, que há uma confusão imensa. As pessoas sabem falar por que a igreja existe. É tão corrompida o porquê que Jesus deixou a igreja. O que tem da igreja? E é legal esse debate, citar. Espero que não seja um debate, né? Mas ele menciona aqui, para título de gravação, que esse assunto do que é a igreja está tão corrompido que é necessário realmente nós conversarmos sobre esse assunto, né? Mais alguém? Estudando o assunto da igreja primitiva, o que é a igreja, nós vamos ver como iniciou a igreja, como os cristãos se portavam, se tratavam naquela época, né, como era a vida deles. Vamos procurar, com a ajuda do Senhor, seguir o exemplo desses primeiros cristãos. É uma boa a gente pegar como referência, então, a igreja primitiva para nos embasar na nossa maneira de ser, né? E interessante. Uma razão, Aham. uma das razões. Tá ok, então. Esse lado aqui tá junto comigo. E esse lado aqui? A gente vê muito na palavra de Deus a expressão uns aos outros, comunhão, mandamentos de mutualidade. Como é que eu vou exercer isso? Essa comunhão. Isso passa pela igreja. Isso. O canal de bênçãos para a família passa pela igreja. Então, é um apanhado de coisas que faz a importância da igreja crescer cada vez mais. Fora que é o mandamento, fora que, né, os escritores hebreus diz não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Então, aquele que não está congregado está em pecado. Simples. Esse entra dentro do tema da noite, né? Os sem igreja, os desigrejados, né? Mas é importante, são, se eu não me engano, 64 referências de mandamentos recíprocos, né, uns aos outros, porque foi tão solicitado e em forma de ordem esses versículos, né, para a gente se relacionar. É importante mesmo. Isso, Salmos fala como é importante que os irmãos vivam em união. Então quer dizer que tinha igreja no Antigo Testamento? Essa também está dentro do assunto, né? Tinha igreja no Antigo Testamento? Pois não, irmã. Nós estamos estudando em casa, né? Nós, grupo familiar. Em Atos, né? Na igreja primitiva, como você viu. Mas nós temos invocado bastante esse lado daquela igreja primitiva, onde um estava ali, colaborando um com o outro. E hoje em dia a gente não vê muito isso na igreja, templo, né? Então eu estou achando bastante interessante. Então não sou só eu que estou ficando perturbado com o negócio, não, né? O Espírito de Deus está falando, né? Muito bem. Então o pessoal do grupo do César, por favor, venha à frente e compartilhe com a gente. Bom, acho que já deu para a gente mexer um pouquinho, né? Mas vamos lá então. Um dos motivos importantes é isso aí. Deus comprou-a com o sangue do seu próprio filho. Se esse foi o preço para comprar a igreja, olha a importância de estudarmos sobre a igreja, né? O sangue de Jesus foi necessário, a morte dele. Cristo ama a sua igreja e cuida dela e a valoriza. O foco nesse momento da história do mundo com relação aos planos de Deus sobre o seu povo é com a igreja. E então Deus ama tanto, Jesus ama tanto a sua igreja, está cuidando dela, está procurando usá-la nesse período da história da humanidade. Outra razão aí, a principal atividade de Cristo na terra atualmente é edificar a sua igreja.
porque a igreja é o corpo dele, como a gente vai ver. E ele está trabalhando nela e através dela. Um dia Cristo virá buscar a sua igreja, a igreja dele. De vez em quando você olha para o seu vizinho do lado aí e cutuca se ele estiver dormindo, tá? Aqui a gente vai aprender, então vamos ficar bem ligado, né? E uma última razão aqui, uma quinta razão, é que Cristo apresentará a sua igreja diante de si mesmo, né? Sem mácula. Então, o próprio Deus, o próprio Cristo, fundador da igreja, ele exalta a importância de conversarmos sobre esse assunto aqui. Então, é necessário a gente se perguntar, o que é realmente a igreja? Como que ela funciona? Quais são as funções dessa igreja? Como deveria ser a vivência dessa igreja? E coisas dessa natureza. Isso porque nós estamos no momento da história que, normalmente, a gente fala igreja, as pessoas, não só os lá de fora, mas os que também são dentro de uma denominação, de uma igreja local, relacionam igreja com instituição. Batista, presbiteriana, metodista, irmãos, né? Apesar da gente falar que não somos uma denominação, era para não ser, mas a minha opinião é que acabamos sendo, né? E nem vou entrar em detalhes por causa disso, né? Mas na época de Jesus, igreja era muito mais do que uma instituição religiosa. Muito mais mesmo. E vamos ver então, rapidamente aqui o conceito gramatical do que é a igreja, né? A palavra igreja no português, ela deriva do latim, que por sua vez deriva do grego. E a palavra grega, ela é composta, né, por duas outras palavras. A preposição ek, que é de dentro de, ou para fora de, e kalel, que é chamados. Então, juntando as duas expressões, os dois termos, fica chamados para fora, chamados de dentro de. E essa mesma palavra no grego clássico, ou na Bíblia do Antigo Testamento, que foi traduzido para o grego, ou seja, a Septuaginta, ela significa reunião, assembleia geral, congregação, e poderia ser de cidadãos, essa reunião, essa congregação, poderia ser de soldados, poderia ser de políticos, poderia ser até mesmo de anjos. A palavra é usada para esses vários grupos, ou seja, significa uma assembleia, um ajuntamento, uma congregação, uma reunião. No período do Novo Testamento, essa palavra não era exclusiva do povo de Deus. Pelo contrário, Jesus tomou emprestado essa terminologia da cultura que existia. Essa palavra, na época do Novo Testamento, era muito mais usada no sentido político, do ajuntamento de uma, de uma Câmara Legislativa, poderia assim dizer. As pessoas numa cidade, quando tinham problemas que tinham que solucionar e resolver, estabelecendo até leis, elas saíam para fora da cidade, normalmente iam para o portão, para a porta principal da cidade, e lá fora, então, se debatia os problemas internos e se dava as resoluções e leis estabelecidas para serem aplicadas dentro da cidade. Então, por isso que eles iam para fora. Então, tinha muito mais esse sentido legal, legislativo, no momento do Novo Testamento, né? E Jesus, ele pega, então, emprestado essa figura dos chamados para fora, para se reunirem, fazer uma congregação, né? Para dizer assim, ó, eu um dia vou ter também os meus chamados para fora. E eu vou me reunir com eles, né? Então, esse é o sentido do conceito da palavra, né? Vamos ver alguns exemplos no Novo Testamento do termo igreja. Na verdade, esse termo aparece no Novo Testamento 114 vezes, e olha só, das 114 vezes, 110 se referem à igreja. A igreja, no caso,
o povo de Deus, tanto universal quanto local. Mas das 114, 110 tem referência ao povo de Deus. Eu gostaria da ajuda dos irmãos, para a gente ver algumas aplicações desse termo. Por exemplo, vamos ver o que diz Atos 7:38. Quem achar, pode ler bem forte. Este Moisés quem escreve na congregação do deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Ó, recebeu palavras vivas para nós transmitir. Isso aqui aparece no original, na nossa tradução, saiu congregação, né? Ali aparece eclésia. E a ideia aqui é do povo israelita, lá no deserto, se juntando lá aos pés do Monte Sinai para receber a lei que Deus havia passado através de Moisés. Mas é usado a expressão sobre essa reunião do povo ali para receber a lei, é chamado de eclésia. Mas isso não quer dizer que o povo de Israel é a eclésia do Novo Testamento, tá? Só está falando da congregação, lembrando que o sentido da palavra em si significa congregação, reunião, ajuntamento, né? Atos 19, versículos 32 e versículo 41. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Agora 41. Tem? Tem. 19:41. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Isso, aqui então na Bíblia do Devaneio aparece ajuntamento, outros assembleia, né? Assembleia, e lá no 32 também aparece lá, porque a assembleia caíra em confusão, tal, né? E aparece então o termo eclésia. Aqui, na verdade, é um grupo de pessoas que estão assim se rebelando contra Paulo e seus ensinamentos, e eles fizeram uma reunião, uma assembleia aquém ou fora daquela reunião legal e normal que o povo tinha. Quando tinha um problema interno, se reunia lá fora no portão. Houve assim como se uma reunião extra, o povo lá se reuniu e começou a debater sobre Paulo e o possível problema que Paulo estaria causando com seus ensinamentos. Tanto é que nesse mesmo contexto, no versículo 39, diz: mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Essa aqui é aquela legislativa. É aquela que, então, vamos chamar os líderes da cidade, lá no portão da cidade, lá fora, vamos conversar sobre o problema de Paulo. O pessoal estava se reunindo tão assim fora do esquema, né? Porque essa assembleia aqui legislativa, acho que se não me engano, era 3 vezes por mês ela se reunia. E eles fizeram uma reunião à parte, eles estavam tão com medo que os outros descobrissem que estavam fazendo uma assembleia à parte daquela que é legal, que logo no 41 eles falam, havendo dito isso, dissolveu-se a assembleia. Opa, vamos embora, gente. Vamos parar aqui o assunto. Não? Já pensou se o pessoal descobre esse nosso ajuntamento clandestino aqui, né? Mas é nesse sentido que é aplicada a palavra eclésia. Agora, Colossenses 1, 18 e 24. Outro, por favor, abra em Efésios 1, 22 e 23. E outro em Efésios 4, versículos 15 e 16. Colossenses 1, 18 e 24. Efésios 1, 22 e 23. E Efésios 4, 15 e 16. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. 24. Agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja.
Você viu? Do seu corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. De novo, a relação aí de a igreja como o corpo de Cristo. E Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, e com auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso. Poderíamos colocar aqui 1 Coríntios 12, né, de 12 a 27, que fala lá da linguagem do corpo, que a gente não pode desprezar os membros mais inferiores. Não lembro mais o termo que estava ali, como é que é mesmo? Lembro? Menos nobres, isso é. Obrigado. Aqui está se referindo à igreja como um organismo, porque está falando das pessoas que vão compor o corpo de Cristo. Esse aqui é o sentido mais amplo e mais espetacular do que é igreja. Tudo que a gente pensar sobre igreja vai ter que passar por esse parâmetro da igreja como o corpo de Cristo. E, por exemplo, outro sentido, 1 Coríntios 11, 18. Na sua Bíblia também está assim? Reunis na igreja? Como é que está? Se reúne como igreja. A NVI. Isso, porque a própria palavra, como eu disse, igreja, significa ajuntamento, né, congregação, reunião, né? Mas a ideia aqui, do primeiro termo, o primeiro termo que está aqui, que saiu na minha Bíblia, reunis, não é eclésia, é uma outra palavra que significa quando vocês se juntam, né? E depois o outro termo é igreja. Mas está falando no sentido de quando vocês se juntam para reunião, para se congregarem, para formarem uma assembleia. Ou seja, o que está mencionando aqui no capítulo 11 e vai até o capítulo 14, trata-se de um ajuntamento do povo de Deus. Está falando muito mais da reunião em si. Então, quando os irmãos vão embora, acabou essa eclésia, acabou a reunião. A ideia aqui, a ênfase está na reunião. E você pode ver isso, por exemplo, no capítulo 14, que está dentro do mesmo contexto, versículo 4, versículo 19, versículo 28, que diz aí, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Está ainda dentro do sentido daquele ajuntamento, de quem estiver junto naquele ajuntamento. A ênfase ainda está sobre a reunião em si. O 19 diz, contudo, prefiro falar na igreja. Que na igreja é essa? No ajuntamento, na reunião dos crentes. 5 palavras do meu entendimento e assim por diante. Né? Versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Que igreja é essa? Na reunião, nesse ajuntamento. E versículo 34, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, quando a igreja se junta como uma assembleia. E aí elas ficam caladas. Tem os seus motivos e a gente não vai entrar aqui, porque essa é outra discussão sobre o papel da mulher. Outras referências aqui, outras aparições desse termo, 1 Coríntios 1, 2,
versículo 16, capítulo 16, versículo 19 também. 1 Coríntios 1, versículo 2. A igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Isso aqui, a igreja, a eclésia que aparece aí, está falando da assembleia local dos crentes. A assembleia local dos crentes que está lá em Corinto, né? Capítulo 16, versículo 19, as igrejas da Galácia vos saúdam. Aqui também se refere às igrejas no sentido de uma assembleia local, uma igreja local. Poderíamos ler aqui Romanos 16, 5. Deixa eu ver aqui, Romanos 16, 5. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Aqui está falando então de uma assembleia local, uma igreja local. Teria Colossenses 4,15, Filemão, versículo 2, 1 João 2,19, Apocalipse 3,20, todas essas se referindo aqui, o foco agora já não está mais na reunião em si, agora o foco volta-se para pessoas, se referindo a uma igreja local. E ainda um último sentido aqui, é esse próprio versículo que eu acabei de ler aqui, da 1 Coríntios 16, 19, que fala de cristãos em uma área geográfica, né? Diz aqui as igrejas da Ásia, as igrejas da Ásia. A Ásia é uma região maior, então tendo-se várias igrejas locais na Ásia. Então aqui está falando de cristãos em áreas geográficas, como por exemplo em Atos 9:31. Atos 9:31 diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Engraçado falar a igreja e menciona 3 regiões diferentes. Havia, com certeza, igrejas locais nessas regiões, em Judéia, em Samaria e Galiléia. Mas é mencionado no início do versículo, a igreja tinha paz, e menciona essas regiões aí. Então está falando de cristãos em determinada área geográfica. E como que a gente aplicaria, por exemplo, o versículo de 1 Coríntios 10, 32? Qual seria o contexto? Abra aí, 1 Coríntios 10, 32. Até para vocês voltarem com a mente aqui, alguns às vezes ficam, eu aqui na minha monotonia de falar, alguns começam a entrar em transe e dormem, né? Então, até para a cabeça voltar aqui, 1 Coríntios 10, 32, desculpa. Aqui aparece a eclésia de Deus. Em que sentido está? Todos os que compõem a igreja. Dá para a gente ampliar um pouquinho essa ideia, irmã Agnes. Para a gente não ser pedra de tropeço, nem para gentil, nem para judeu e nem para igreja. Mas tem igreja que já morreu. Pessoas que fazem parte da igreja já morreram. E aí, como é que eu não vou ser pedra de tropeço para eles? Tem igreja que ainda será igreja, ou seja, vai ser parte desse corpo. Da igreja naquele momento? Isso, em qualquer momento. É para a gente não ser pedra de tropeço para quem é igreja. Aqueles que estavam no passado lá, não era para ser pedra de tropeço para aquele grupo lá, morreram. Nós agora não podemos ser pedra de tropeço para a igreja agora presente, e os futuros assim também, né? Ou seja, é um versículo que abrange a igreja como um todo, em todo o período, né? Não é para sermos pedra de tropeço para eles, né? Então, eu queria enfatizar então que os versículos falam de igreja universal, corpo de Cristo, um organismo. Essa é o principal foco que devemos ter sobre a igreja. A igreja é um organismo indivisível, indenominacional. E vemos versículos que falam desse corpo, organismo, sendo representados em determinadas regiões,
em casas, então são expressões locais desse organismo, chamados então igrejas locais, né? E também temos a ideia de que há uma igreja em particular em que cada crente está se reunindo. Porque está mencionando esses crentes em várias localidades e eles não moram, por exemplo, um mora lá na Macedônia e não vai se reunir lá em Jerusalém, né? Então ele se reúne com uma igreja local lá. Então é nessas igrejas locais onde a gente congrega que a gente vai se alimentar, vai subsistir, a gente vai entrelaçar vidas, né? Vai ter intercâmbio de vidas, né? Então tem esses sentidos, essa terminologia, mas é estranho na palavra de Deus, ou seja, não tem na palavra de Deus igreja como denominação, como uma instituição religiosa, e não tem ela também como um edifício. Os versículos que a gente leu aqui, teriam outros, mostram que esses crentes estavam muito mais ligados tinham proximidades regionais, né, entre eles, e não se fala deles em estarem assim em grupos separados, além da região, por causa de doutrina, por causa de organização. Entenderam? Vou repetir. Os grupos estão separados em algumas regiões, como a gente viu, né? É muito mais por causa do contexto regional onde eles estão morando. Tem como eu falei, morar na Macedônia, para quem conhece a geografia aí do Novo Testamento, e sempre procurar se reunir lá em Jerusalém, ficaria inviável, né? Então é nesse contexto que eles estão assim separados. Não aparece na Bíblia esses crentes, que é um corpo só, um organismo, estarem separados por causa de doutrina ou por causa de organização, como nós temos hoje. Nós estamos separados aqui, pode ver que nesse horário está funcionando várias igrejas, instituições religiosas. Por que são várias assim? Não só por causa da região, que fica distante, mas por causa também da doutrina e da organização religiosa, da instituição. Mas a gente não vê isso na Bíblia. Por isso a dificuldade nossa da gente fazer leitura do que é a igreja. A gente separa por compartimentos conforme os parâmetros que a gente tem. E normalmente a gente toma como parâmetro a instituição religiosa, com os nossos regulamentos, com os nossos costumes e assim por diante. E a gente desconsidera ou considera menos aqueles que pensam diferente e saem fora do nosso jeitão de ser e de pensar. A Bíblia não faz isso, né? Porque, acima de tudo, a igreja é um corpo, é um organismo, composta de todos os que são nascidos de novo. Eu gostaria também de mostrar um pouco uma certa distinção de igreja com, por exemplo, principalmente com relação a Israel. Eu digo isso porque tem outros grupos evangélicos que colocam Israel como igreja também. A igreja de agora é uma continuação da igreja do Antigo Testamento, por exemplo, né? E eu quero fazer algumas considerações aqui para mostrar que a igreja tem um propósito singular, é um grupo singular, diferente. Até mesmo nessa linguagem que está sendo mostrada aí sobre reino de Deus, a maneira como o reino de Deus é apresentado e manifestado aqui na Terra. Eu vou tentar explicar de uma forma rápida, né? Quando a gente fala, primeiramente, sobre reino, a gente tem que pensar que tem que ter um governante, tem que ter os governados, e tem que ter um local em que esse governante reina sobre os seus governados. E muitas vezes inclui aqui também o tempo, o momento, né? Então, por exemplo, esse conceito que está nessa figura aí, o reino de Deus, como reino universal, o governante é Deus. Deus é o soberano. E ele governa sobre quem? Sobre todos e tudo. Seres celestiais, seres terrenos. Então ele controla tudo. E isso é em todo o tempo, por toda a eternidade. Desde lá do passado, na eternidade passada e a eternidade futura. É um termo que eu aprendi, sempre ouvi, mas fica esquisito falar na eternidade passada, eternidade futura.
É estranho, né? Uma eternidade. Não tem começo, não tem fim. Não sei como passado e futuro, mas sei lá. Acho que antes da criação e depois da criação, sei lá. Muito bem, esse é um dos conceitos de reino. O outro conceito é o conceito de reino davídico, ou reino messiânico, que é aquele que... Isso aqui tem laser? Tem. Onde que eu aperto agora, hein? É, no vermelho, aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Esse segundo círculo da direita para a esquerda, Deus havia mencionado para Davi que a casa dele iria perpetuar o governo dessa casa, essa dinastia seria eterna, e isso se cumpre na pessoa de um dos seus descendentes, que é a pessoa de Cristo. E ele vai, como que fala, aplicar essa profecia, dessa aliança que Deus fez com Davi, esse governante descendente de Davi, Jesus, vai aplicar isso no governo dele, no milênio aqui na Terra, literalmente. E vai continuar esse governo por toda a eternidade, porque é um governo eterno, né? Então, essa é o reino davídico aqui na Terra, ou como a gente chama, o reino messiânico, né? Porque Jesus é o representante legal e em quem todas aquelas profecias dadas a Davi serão aplicadas no sentido de ser o governante, né, e reinar aqui. Nós, a igreja, vamos reinar com Jesus durante esses 1000 anos literais, porque acreditamos no milênio literal. Outra forma de reino de Deus é essa aqui, que eu coloquei aqui, forma misteriosa, está dentro dessa chave aqui, ó. Engloba esse período da igreja, lembrando que aqui assim é uma cruz, então Cristo aqui tem o período da igreja, e aqui esse pedacinho de círculo faz parte dessa dispensação aqui da lei, está faltando por se cumprir. Então a forma misteriosa abrange a igreja e a tribulação. Trata-se daquelas 7 parábolas de Mateus 13, porque aquilo ali é um discurso só de Jesus, um discurso profético de Jesus, em que ele fala sobre os mistérios do reino. Então ele vai falar sobre a forma misteriosa desse reino de Deus aqui na terra, e que abrange então desde o período em que ele estava aqui, pregando, e vai até a volta dele. Por que a volta dele? Porque lá no final dessa série de parábolas fala da consumação dos séculos. A consumação dos séculos é o final da tribulação. Então, tudo que Jesus está falando vai acontecer, ele está trazendo coisas misteriosas no sentido assim que são revelações, informações novas que não tinham sido passadas antes. Sobre o que vai acontecer com relação à cristandade, a relação da população mundial com a cristandade. Cristandade é a cultura cristã. Tem muita gente que é simpático à cultura cristã. Não são cristãos de fato que formam a igreja, o corpo de Cristo, porque não nasceram de novo, mas de alguma forma estão ligados à cultura cristã e aceita princípios do cristianismo, né? Então tem gente aqui que gosta, tem gente assim que tem aversão e assim por diante. Jesus revela detalhes sobre como é que serão os relacionamentos durante esse período com essa cultura cristã. Então por isso que é chamado de uma forma misteriosa do reino dos céus, né? E dentro dessa forma misteriosa tem aqui então a igreja, o reino espiritual. Lembrando que foi prometido para o povo de Israel que o reino viria. João Batista pregou sobre o reino. Arrependei-vos porque o reino está próximo. A ideia é que Jesus viesse, fizesse a obra da cruz e já estabelecesse o seu reino aqui na terra. A igreja surgiu e os apóstolos continuaram em Jerusalém, insistindo que os judeus aceitassem a ideia desse reino já vindo na pessoa do Cristo que eles crucificaram. Mas os judeus continuaram negando, não, a gente não aceita isso daí não. Foi quando então Deus para de trabalhar com Israel e agora ele trabalha com um outro grupo.
que está sendo abençoado com a parte espiritual daquelas promessas. Lembram da aliança, da nova aliança que foi dada em Jeremias? Ia ser dado um novo coração. Nós, da época da igreja, estamos sendo abençoados com essa parte espiritual dessa aliança que foi dada para Israel. Nós temos agora nova vida ao aceitarmos Jesus. E Deus agora está trabalhando com essa parte espiritual do reino, que é o organismo, o corpo de Cristo. Então, está vendo? Eu falei tudo isso, eu sei que alguns continuam ainda cochilando com o que eu estou falando, mas a ideia é mostrar que a igreja é o reino espiritual aqui, por ser um organismo. Espírito novo colocarei. Isso, um espírito novo seria colocado, além de dar um coração novo. Isso. E nós, a igreja, somos esse reino espiritual, que tem um início e terá o seu fim. Então, está vendo? Há um reino só, mas diferentes manifestações. Conforme as revelações progressivas de Deus, revelações específicas, os grupos relacionados a Deus obedeciam aquele conteúdo que era passado para eles. Então, tem revelações específicas para o povo de Deus no Antigo Testamento, agora tem revelações específicas para esse reino espiritual que é a igreja. Então, a igreja não é desde o Antigo Testamento, a igreja é desde Pentecostes. E eu estou vendo que eu tenho que ir rápido, mas vou continuar aqui. Por exemplo, a igreja não é o Israel do Antigo Testamento. O Israel do Antigo Testamento, conforme as revelações dadas para eles, eles tinham que oferecer sacrifícios de animais. Esse reino espiritual, a igreja, não tem que oferecer sacrifícios de animais. Aquele Israel do Antigo Testamento tinha, por exemplo, o sábado como um mandamento, e era uma marca das alianças de Deus com eles tinham que cumprir e separar o sábado para cultuar a Deus e para não fazer nenhum trabalho, né? Nós não temos um sabá, um sábado. Eu sei que vocês estão pensando no domingo aí, né? Nós não apedrejamos adúlteros até a morte, nem crianças desobedientes aos pais, como era a lei dada a Israel do Antigo Testamento. Nós, em relação ao que Josué fez, nós não temos que correr e batalhar e assassinar e tirar gente para conquistar a terra de Canaã. Não temos que dar dízimo. Aliás, havia o trízimo no Antigo Testamento, né? Eram 3 dízimos ali que era para ser dados, né? E eram coisas assim como parte da lei civil, muitos deles, né? E outros é para sustento daqueles pobres e assim por diante. O pessoal mais velho condena as músicas contemporâneas, né? Porque realmente tem muita música porcaria, né? Mas a gente cantava música errada também quando era pequeno. Eu, você, Ricardo. O Ricardo está balançando a cabeça, não sabe qual, né? A Dorcas cantava primeiro que eu. Aquele, caminhando eu vou para Canaã, né? Não, né? E a gente falava que o Canaã era o nosso céu, né? Mas o Canaã, a figura de analogia está errada. Em Canaã o que tinha? Pecado, pecadores, tinha que banir, matar todos eles, né? E tomar posse daquela terra. Hã? Não vou em Jericó também, não. Mas tem distinções, nós somos um povo diferente deles, né? Então, gente, tem povo de Deus no Antigo Testamento, tem povo de Deus nessa época, terá povo de Deus mais para frente. Mas cada grupo tem o seu conteúdo de informações distintas, né? Tem continuidade e tem descontinuidade. A gente tem que ver isso na Bíblia também. Por exemplo, gostaria de apresentar esse outro gráfico aqui, né? Israel seria o centro da revelação de Deus para toda a humanidade. E tudo que se relaciona a cultuar a Deus e receber salvação tinha que ser através do povo de Israel, através de 4 domínios, né? Queria apresentar aqui, teria que ser através da raça dos judeus, de Adão até Moisés, até Abraão, desculpa, Deus
trabalhava como assim um reino universal sobre as pessoas, se relacionava direto com as pessoas. Mas a partir de Abraão e do seu descendente Isaque, Deus fala assim, não, agora, a partir de agora, o relacionamento de qualquer um para comigo vai ter que ser através da raça que eu estou formando, do povo judeu. Vai ter que ser através deles, né? Por intermédio dos judeus. Então, os outros povos teriam que passar as nações teriam que ir através de Israel, que dentro de Israel teria também um grupo de sacerdotes ali assim, que fariam o serviço de intermediar esse relacionamento das pessoas com Deus. Quer sejam judeus, quer sejam gentios. Tinha até o sumo sacerdote, tinha que ser da família de Arão e assim por diante. Então tudo era centralizado para se chegar à salvação e conhecer e se relacionar e cultuar a Deus, tudo canalizado através de uma raça. Tinha também um local para se fazer isso. Tinha o tabernáculo enquanto estavam caminhando pelo deserto, mas depois, quando se estabeleceram em Canaã, tinha o Monte Sião, tinha a cidade de Jerusalém, e mais especificamente tinha o templo, e mais especificamente ainda tinha o Santo dos Santos, ali era a presença de Deus. Então todos que quisessem cultuar a Deus e se relacionar com Ele, tinha que peregrinar para Sião, chegar lá no templo, para, através dos sacerdotes, realizar os sacrifícios e ter os seus pecados perdoados ali através daqueles sacrifícios que eles estavam fazendo, né? Tinha-se também tempo, não era em qualquer local, tinha que ser em Jerusalém, lá no templo, mas também não era a qualquer hora. Por isso que Deus deu festivais, deu festas, né? O povo vai lá, confessa seu pecado, e para manter esse relacionamento com Deus, pratica-se festas, com dias, datas marcadas, costumes, todos detalhados, para se celebrar na presença de Deus, como o povo de Deus, né? Daí tem, então, o Yom Kippur, festa do Purim, que foi feito depois, no caso, que é Páscoa, Rosh Hashanah, como é que fala aí? Isso, que é a festa das trombetas, a festa das semanas e assim por diante, né? Dia da expiação seria o Yom Kippur. E além dessas datas festivas, tinha-se também o sábado. Essa era uma das marcas, junto com a circuncisão, do povo que Deus separou, que é o povo de Israel do Antigo Testamento, né? Mostrando as alianças que Deus tinha com essas pessoas que tinham circuncisão e praticavam a guarda do sábado. Então tinha o tempo certo para se cultuar a Deus, além de um local certo e além de uma raça certa. E tinha-se também o sacerdote, como eu já venho dizendo aqui, né? Tinha uma hierarquia de sacerdotes. Não era qualquer um que poderia fazer o serviço de intermediação com Deus. Tinha que ser através dos levitas e dessa hierarquia sacerdotal. Então era um reino centralizado. Agora o Novo Testamento é diferente com relação à igreja. É tudo ao contrário. Deixa eu já colocar aqui. É um reino descentralizado, né? A igreja é, por exemplo, uma entidade universal e espiritual. Ela é um organismo. Agora não predomina uma raça só, agora é para todo mundo. E todos agora têm liberdade de chamar Deus de Pai, de conversar com o Pai, se relacionar com Ele. Não precisa agora ter um grupo de hierarquia para ir através dele para se relacionar. Apesar que entre os neopentecostais, talvez você já ouviu aquela expressão, você está debaixo de qual autoridade pastoral? Parece que todos os crentes têm que estar debaixo de uma autoridade pastoral de algum desses pastores, apóstolos e assim por diante, que tem por aí. Não tem que estar debaixo da autoridade pastoral de alguém, né? Nós temos liberdade para servir e cultuar a Deus diretamente. Então o povo agora são vários que compõem, com um relacionamento particular com esse Deus aí. Qual que é o local que se devem se reunir? Aqui, nesse salão? Muitas vezes... Exatamente.
Aham. Explica para ela que ela não é um lugar, mas é uma missão. Esse foi o tema da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Qual é o local? Qualquer lugar que se quiser adorar. Até nos mais inusitados, que não precisa nem mencionar. Alguns aqui, a gente pode estar cultuando e adorando a Deus. Mas a condição é Em espírito e em verdade. Isso que diz lá. Então não é centralizado num edifício. No culto de domingo. Gente, tem gente que está fazendo igual a gente condenava os católicos com relação à missa. A turma vai lá e pica cartão na missa. Tem crente indo no culto da ceia, pica cartão e acabou a igreja para eles. Já fez o serviço que era para fazer, semanal. Isso não é igreja. Né? E o próprio ajuntamento de domingo, em que se predominam as reuniões de uma comunidade, também não é ser igreja. Faz parte, mas não é, né? E o dia? Não tem um dia santo ordenado por Deus. A gente pode ter algumas razões históricas e até mesmo pragmáticas para a gente se reunir de domingo, mas, por exemplo, razões históricas, a gente podia dizer, foi o dia da ressurreição de Jesus, ou Paulo aguardou em Troade para se reunir com os irmãos para partir o pão, tomar a ceia junto com eles, né? E era o primeiro dia da semana que ele estava aguardando. Os crentes de Corinto separavam semanalmente ofertas, né? Dinheiro, e era no primeiro dia da semana que eles separavam isso, né? Faziam essas oferendas, no caso, né? Jesus se apresentou a João na ilha de Pátimos, e foi no que ele chamou lá, a única vez na Bíblia que aparece a expressão, dia do Senhor, relacionado ao domingo. E daí se faz um negócio não, domingo é o dia do Senhor. Vocês lembram quando a gente ia para o acampamento Betel? Domingo podia fazer o quê? Nada, né? Só dar testemunho, não pode jogar bola, não pode jogar vôlei, e o Ricardão ficava mordendo lá, ele com o Guaraná, lá, vamos jogar vôlei, não pode, domingão não deixa, né, e tal, né? Mas então, faz-se um negócio como o dia do Senhor. Talvez João usou essa expressão para diferenciar de um dia que o Império Romano estabelecia para adoração lá. Talvez era só para fazer uma distinção, mas as menções que se tem do primeiro dia da semana como ajuntamento dos crentes no Novo Testamento são, como podia dizer, descritivos. Só está descrevendo um comportamento, um costume que eles tiveram, mas não é prescritivo. Não está assim, claro e de forma enfática. Vocês, quando se reunirem, tem que ser no domingo. Como era, por exemplo, o Antigo Testamento, com relação ao sábado e com relação às datas das festas, né? E não se tem agora mais um clero, apesar que existe nas instituições. Mas na igreja, organismo, não era para existir essa hierarquia pesada de cardeais, de bispos, de apóstolos e paipóstolos, né, e coisas desse tipo assim, para coordenar essa igreja. Todos somos o que? Um reino de sacerdotes agora. A gente pode conversar com Deus e apresentar os nossos sacrifícios em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento. Os nossos líderes, eles só são respeitados por causa, e deveriam ser por causa disso, por causa da vida que levam, da experiência que têm com Deus e pelo pastoreio que devem prestar entre nós. Agora, por causa de título, não deveríamos prestar respeito a eles por causa disso, não. Eles deveriam ser reconhecidos por nós por causa da vida que têm, do exemplo que são, né? E pelo amor em cuidar de cada um de nós. Daí a gente os respeita como Paulo pede para nós respeitarmos os nossos líderes, né? E eles então são os mais servos, ou deveriam ser os mais servos, porque também foi assim que Jesus ensinou. Quem quer ser maior entre vocês, seja o que mais vai servir. O contrário do que existe hoje. Cada vez mais se dá poder e autonomia aos líderes eclesiásticos, e eles mandam e desmandam na igreja do jeito deles, porque eles não gostam de algumas coisas. Eu não gosto de bateria.
Esses dias mesmo, estava numa igreja conversando com um líder e ele falou assim, não, é assim, a gente está pensando em pôr bateria, mas, gente, eu não gosto, não vai dar certo esse negócio. Então, a própria liderança já impõe os seus pensamentos com relação a alguma coisa. E isso ele projeta para a igreja, mas é algo dela. Não necessariamente a Bíblia diz que está errado, né? Por isso a dificuldade, como você mencionou. Falar o que é a igreja, está tudo meio que deturpado, está difícil conversar sobre o que é igreja. E eu tenho que terminar, então deixa eu ver o que eu posso pular aqui. Será que a forma como a gente está... Será que essa forma descentralizada de igreja, em que a gente aceita Jesus e a gente se torna a igreja, são várias nacionalidades juntas compondo a igreja, no caso os nascidos de novo, e Deus pede para a gente, saiam, vão para o mundo. Começou em Jerusalém, agora se alastrem. Não é como no Antigo Testamento, venham para cá. Mas o que parece é que os nossos comportamentos tão parecidos com o Antigo Testamento. Venham para cá. Domingo à noite, reunião de evangelismo. Reunião de evangelismo? No ajuntamento da igreja? Gente, tem alguma coisa errada. Evangelismo não é no ajuntamento da igreja. E não é no templo evangelismo também. A gente tem que ir para os povos, onde os crentes estiverem indo, são a igreja, o organismo, né? Deixa eu ver o que é essencial aqui também, né? Por exemplo, é interessante dizer que, por exemplo, nós herdamos, a igreja foi assim que meio que naturalmente, como ela saiu, a salvação veio dos judeus, porque Jesus era judeu, e quando a igreja começou, ela começou basicamente com judeus. E qual o costume deles se reunirem? No templo, quando tinha o templo perto, ou em sinagogas, né? E qual era o costume judaico nas sinagogas? Tinha-se os anciãos, da onde também nós herdamos também a ideia de presbíteros. Presbíteros têm essa ideia de anciãos, e na Bíblia a palavra é traduzida ou presbítero ou anciãos, né? Herdamos isso dos judeus, e eles tinham também, além dos anciãos, eles tinham os professores. Herdamos isso deles. Mas depois que a igreja sofreu perseguição e se desvinculou dos judeus, a gente começou a se espalhar, a igreja começou a se espalhar, chega ali para o século IV, no início do século IV, na época de Constantino, ele, por uma situação lá, uma suposta conversão dele, né? Em uma situação de guerra, de batalha, e ele fala que se converteu e tal, ele, como imperador, ele impõe para o império que a religião oficial será o cristianismo. E daí vincula a igreja com o Estado. Então, quem é rei, manda também na igreja, e quem é cardeal, quem é superior, tem uma posição de bispo nas igrejas, também tem autonomia para ditar algumas coisas sobre o império, sobre o Estado, né? E ele ordenou que se tivesse o domingo como dia de descanso. Assim, os cristãos podiam cultuar no seu império no domingo. Lá para o século 8 ou 9, E9 no caso, instituiu-se um dízimo eclesiástico. E até com uma forma de lei estatal, já que a igreja estava associada com o Estado, né? O dia de adoração do domingo que Constantino ordenou estava mais como um costume, mas o Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, ele estabeleceu como uma ordenança com o mesmo peso do sabá do Antigo Testamento. Tem que se guardar o domingo, como o Antigo Testamento guardava o sábado. O que mais que posso ser mencionado aqui? Construção de templos. Com Constantino já começou a aparecer isso, né? Começaram a fazer catedrais. E cada bispo de alguma região queria fazer a catedral maior e mais pomposa do que a outra, para mostrar, olha o meu poder, era símbolo de poder. Então, templos começaram a ser erigidos, altares, dízimos, sacrifícios, e tinham na missa como o ponto maior do culto que alguém do cristianismo poderia prestar para Deus. E tinham
o domingo como o seu sabá. Tinham sacerdotes, inclusive tinham até batinas, roupas especiais para quem são os clérigos, os que estão acima do povo. E só eles poderiam oficializar as ordenanças e qualquer outro ritual dentro da igreja. Vocês estão lembrando de algum grupo que fazia isso no Antigo Testamento? Os sacerdotes, os levitas, né? Mas tem de novo. Veio a reforma tentou se voltar para a Bíblia, mas a reforma não apagou toda essa confusão que veio com a história da igreja. No máximo que eles tiraram ali foi o papado e a missa, mas continuaram com templos, continuaram com dízimos, continuaram com hierarquia de bispos, algumas igrejas continuaram com vestuário, com ornamentos, né? Falei dízimo também e tal, domingo, não mudaram isso. Gente, para milhões de cristãos, servir a Deus significa ir na casa do Senhor, que subentende um templo, para o culto de adoração, que tem-se nessa casa do Senhor um culto que é especial, em algum momento daquele dia lá, né? E tem que se ir no dia certo, e tem que ser intermediado pelo líder mais importante ali do grupo. Se vai um outro irmão ali da igreja falar à frente, ai, nossa, faltou, né, alguma coisa, né? Não foi o cara lá, né? Então, gente, está tudo errado. Nós voltamos a ser centralizados de novo. A gente faz do domingo o nosso dia de igreja. E isso aqui não é igreja. Né? Se Deus permitir, então, à noite a gente complementa esse pensamento, mas agora falando de uma outra ótica, sobre os desigrejados, que é um grupo que cada vez mais cresce no meio evangélico. Alguma colocação a mais sobre isso que a gente mencionou aqui? Alguém quer pontuar alguma coisa? Como eu disse, alguém poderia estar aqui no meu lugar também, né? Não sou melhor do que vocês, não. Dorilma? Eu sei que alguns dá aquela respirada e não falam, mas tudo bem, então. Se eu falei alguma heresia, alguém quer, por favor, me corrigir? Tá ok, então. Vamos orar. E a gente encerra? Você tem coisa para falar, Felipe? Não, se você vai orar, pode encerrar. Tá ok, então. Deus, estamos tratando aqui de coisas que são do Senhor. São coisas alheias a nós. Mas confessamos, Senhor, que muitas vezes tomamos pela mão essas coisas que são do Senhor, como se fossem nossas. E até com certa sinceridade, querendo fazer o melhor, nós impomos, Senhor, coisas que o Senhor não impõe. Colocamos até mesmo os nossos gostos com relação ao ser igreja. E nós condenamos quem não pensa como nós. Recriminamos elas. Mas o Senhor não faz isso. Há um só povo do Senhor. Há um só corpo de Cristo. Senhor, ajuda-nos a olhar a Tua igreja com estes olhos. E tudo que atrapalhar esse nosso convívio como corpo, organismo único, que o Senhor nos ajude a peneirar e deixar de lado, para que realmente a Sua igreja consiga testemunhar do Senhor